seja, tem um mero ato administrativo. A tutela do flagrante é social e não procedimental. Como a gente viu, eu intervenho ali, né, a natureza do flagrante é de preservar lá a ordem pública, né, evitar que o crime se consuma. Então, ó, quando o flagrante acontece, o cenário é difuso. O cenário é difuso e administrativo. A prisão só se acautelariza se o magistrado converte flagrante em prisão preventiva, no âmbito da audiência de custódia. Né? Se tem requerimento do Ministério Público, representação do delegado, e o flagrante ele é convertido lá na prisão, numa prisão preventiva, aí o professor Eury Lopes Júnior entende que, no caso aí, ele assume esse caráter cautelar. Então, ó, para Eury Lopes Júnior, o flagrante é uma medida pré-cautelar, de viés nitidamente administrativo e de proteção social. A medida se acautelariza com a conversão em prisão preventiva. Beleza? Para aí a discussão de ser a natureza jurídica da prisão em flagrante com essa natureza de uma prisão cautelar e uma prisão pré-cautelar. Beleza? Vamos... Oi? Como se caracteriza uma prisão pré-cautelar? Qual a característica? Eu não entendi a pergunta, Gustavo. Não foi Abadias, depois eu falo. Pode falar, Abadias. Prisão pré-cautelar, como é que característica? Ele diz o seguinte, pô, porque, ó, o que é que acontece? O que é que acontece aqui? Deixa eu ver se eu me fiz entender, né? Se Gustavo Gustavo trouxe essa dúvida aí. É uma discussão gigantesca que a doutrina trava para dizer assim, a prisão cautelar, ela tem a prisão em flagrante, ela tem natureza cautelar ou ela tem uma natureza pré-cautelar? Porque essa natureza pré-cautelar é defendida por uma corrente mais moderna do processo penal, que analisando o caso concreto diz, amigo, quando alguém é capturado em flagrante dele, eu tenho processo? Não. Eu tenho inquérito policial? Não. Então eu tenho, nitidamente, somente um ato administrativo de um agente público, ou se for ou se for por um particular, nem ato administrativo eu tenho. Por isso que ele diz, ó. Então a natureza aí não tem nada de cautelaridade. Como é que eu vou... Se cautelaridade é para assegurar o procedimento da persecução penal do processo, né? Se eu tenho eu defiro uma cautelar quando eu tenho que assegurar esses procedimentos lá do processo, como é que alguém que é capturado em flagrante, e se for por um agente público, eu tenho um ato administrativo, se for por um particular, eu tenho uma... Isso, não tem nem processo ainda. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho ali, sim, um particular, né? Uma pessoa estranha à administração pública, efetuando essa prisão. O único viés que a gente observa lá, no caso concreto, é de uma preservação social. Né? Ele quer ali preservar o status, né, de garantia da ordem pública. Beleza? Por isso que o professor Eury Lopes Júnior e a corrente mais moderna do processo penal, ele vem com essa ideia de dizendo que ó, não tem inquérito, não tem processo, então não posso falar em cautelariedade. Eu tenho aí um mero procedimento administrativo ou de preservação social. Beleza? E a gente vai lá e remonta lá para aquele início da aula, dizendo assim, ó. Então, para que serve o flagrante? Para que serve o flagrante? Para evitar que o crime se consuma, porque se ele não se consumou ainda, e um terceiro intervém e evita que os atos executórios progrida para uma consumação, eu tenho uma natureza de manter a ordem pública, né, de preservar a ordem pública, e com o cometimento do crime, essa ordem pública ela não continue sendo violada, e eu tenho uma natureza de colher o máximo de elementos de informação ali no local de crime, no caso concreto lá, empiricamente, eu vou ali e colho os elementos que eu acho necessário, elementos necessários que vão fundamentar lá a persecução penal. Beleza? Deu para entender, Gustavo? Ari, certo. Essa dúvida era de Abadias, eu ia fazer esse levantamento que você falou, sabe? Achei que ficou bastante claro. Porque é o seguinte, né? O flagrante, na minha opinião,
ele tem para quê, né? Pode ser um particular, qualquer um do povo ou policial. Aí tem vários tipos, né? Como você vai falar. Só que minha dúvida era, Ari, assim, a questão da cautela, via de regra, se dá como questão liminar, né? Para evitar perecimento. No caso do processo penal, é justamente para colher, né? Elementos de qual autoria, materialidade e para fomentar a justa causa. Porque senão não vai ter respaldo, a prisão vai ser ilegal, vai ter que ser relaxada, via de regra, né? E, enfim. Mas uma prova objetiva, Ari, o que eu respondo é que ela tem natureza cautelar, não é isso? A majoritária. Aí, Isso. caso ele venha ventilar, ou seja, ele venha adentrar no assunto que tem natureza pré-cautelar por não existir o processo, eu marco como verdadeiro, né? Porque eu noto que às vezes a CESP coloca esses apontamentos. Depois, no final da aula, tinham algumas dúvidas para tirar, era até justamente em questão da tentativa, né, que teve nas provas. A gente decorou aqueles macetes, só que eu queria que tu falasse justamente nessa parte de gritar dos crimes, como é que deve ser a ótica da gente, sabe? Porque, ó, isso que você trouxe, Gustavo, é muito bom. É isso que eu falo, né? A gente sabe, a gente tem o conteúdo, né? A gente pega o conteúdo. Na hora de aplicar o conteúdo, né? É sempre que eu digo. Por isso que a gente tem que andar ali como se fosse aquele realmente o remo, né? A gente não só fazer input, não só estar absorvendo, sim, praticar. É como a gente fica andando em ciclo. Então, a gente precisa usar o input, né? Absorver o máximo de conteúdo possível, uma boa aula, né? De vídeo, uma discussão, isso aí tudo input, velho. Você está ali adquirindo conhecimento e praticar, porque quando eu adquiro conhecimento e eu coloco esse conhecimento em prática, né, fazendo questão, explicando o conhecimento, né, eu vou ali e faço o meu resumo, então eu estou botando para fora, estou fazendo um output, então, e aí a gente consegue remar com as duas mãos e avançar. E é isso, e as questões, ela vem com muita maldade, ela vem com muita maldade, o examinador, eu, se fosse examinador, e os examinadores mais experientes, eles sabem onde é a deficiência. Eles dizem, eu vou cobrar isso aqui, porque eu sei que eu vou pegar aquele candidato desavisado. Eu vou pegar aquele cara que ele acha que ele tem que ver milhões de conteúdo. O meu professor de jiu-jitsu, ele dizia assim, ó, o jiu-jitsu é feito de detalhes. E eu não entendi isso. Não, esse bicho está dizendo. Vou dizer de novo, o jiu-jitsu é feito de detalhes. E ele repetia, minha amiga, vou voltar a fita, o jiu-jitsu. Ou seja, é o detalhe, meu amigo. É uma pegada assim, ajusta aqui. É igual aqui no papiro, pô. A gente ajusta, a gente vê, a gente puxa para cá, a gente discute, a gente vai para frente, vai para trás. Claro, num primeiro momento, num primeiro contato com a disciplina, a gente desliza, né? A gente não verticaliza tanto, né? A gente desliza, né? E registra tudo. A gente vai vendo, vai registrando e tal. Mas a gente tem que ficar atento a esses detalhes. Por que ficar atento aos detalhes? Porque é o detalhe que o examinador vai lá no detalhe. Para ver se você realmente, apesar de saber o conteúdo, você consegue aplicar ele nos casos concretos que lhe são submetidos. Entendeu? Mas a gente vai com calma aqui caminhando, a gente vai ver como isso é cobrado nas questões, para que a gente não perca questão por bobeira. Que você vai perder questão por bobeira, eu perco questão por bobeira, todo mundo vai errar. Mas a gente não pode errar nos mesmos erros. A gente erra, corrige e avança. Beleza? Então, Gustavo, não sei se eu tirei sua dúvida, mas quando a gente fala lá a questão da tentativa, a gente vai chegar lá nesse ponto da aula, que vai ser uns pontos mais altos, né? Eu preciso que vocês abram bem os ouvidos, se concentrem na aula aqui, porque é o momento alto da aula, beleza? A gente vai chegar, a gente já está chegando lá. E caso você tenha dúvida, qualquer um que tenha dúvida, vocês precisam falar imediatamente. Olha, não ficou claro isso, eu queria que descesse aos detalhes mais aqui, não consegui entender o conteúdo, porque essa é a ideia da aula online, beleza? Vamos lá? Então, eu trago aqui a modificação trazida pelo pacote anticrime, essa lei 13.964 de 2019, que ela modificou o artigo 283, ó. Ninguém poderá ser preso sendo em flagrante delito por ordem escrita e fundamentada. Esse aqui é o texto da Constituição, né? Em decorrência de prisão cautelar, olha só.
essa prisão cautelar aqui, ele está dizendo o seguinte, ó, prisão preventiva ou prisão temporária e aquela discussão quanto à prisão em flagrante, beleza? E o 287 também, ele vai dizer assim, ó, se a infração for inafiançável, pessoal, vocês têm dúvida que o examinador vai vir aqui nessas modificações? Por quê, pô? Porque é lei nova, e o examinador adora lei nova, adora o julgado novinho. Vocês vão ver lá no final da aula que eu trouxe as questões de APF, agora 2021, PRF, que era pedindo informativo. Informativo recentíssimo. Né? Então, vocês... Acabou aquela ideia de que nas carreiras policiais, né? Que carreiras policiais que eu digo, PF, PRF, PC, PM, não se pedia jurisprudência. É o que mais a SESC vem cobrando agora, jurisprudência. E jurisprudência recente. Beleza? Então, fica atento nisso aqui para que a gente não perca o bobeira, beleza? Então, ó, se a infração for inafiançável, a falta de execução do mandato não obstará a prisão. Ou seja, a regra é que quando você vai cumprir o mandado de prisão, você o faça com a cópia do mandado de prisão para apresentar ao capturado, né, ao alvo. Então, então você faz esse cumprimento do mandado de prisão. E esse mandado de prisão você precisa dar uma cópia. Mas o pacote de crime, né, a lei 13.964/2019, ele traz essa previsão aqui de que se a infração for inafiançável, o fato da execução do mandato não obstará a prisão e o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização da audiência de custódia. Ou seja, mesmo sem estar de posse da prisão, de posse do mandado de prisão, mesmo sem estar de posse do mandado de prisão, os policiais responsáveis pela captura, mesmo sem estar de posse, vai efetuar a prisão, porque qual a natureza aqui, ó, é o fato de o crime ser inafiançável. Beleza? Então, vamos em frente. Quais são os crimes inafiançáveis ali? Os crimes hediondos, os hediondos e equiparados. Esses crimes hediondos têm um rol taxativo previsto na Lei 8.069/90. Então, é preciso memorizar esses crimes que são crimes hediondos e equiparados. Eles são crimes inafiançáveis. Esse e os 3T, como o Gustavo falou aí, ó, é tráfico, terrorismo e tortura e ação de grupos armados contra a ordem civil, a ordem constitucional, ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional. Então, temos os hediondos e equiparados, né? Os equiparados são os 3T, tráfico, terrorismo e tortura, e ação de grupos armados contra a ordem civil, ação de grupos armados, civil ou militares contra a ordem constitucional. Beleza? Fica atento nisso aqui, porque é um monte de questões cobrando essas nomenclaturas. Beleza? Valeu, Josiane. Pronto, aí, o Gustavo já colocou aí. Tranquilo? Caiu na PRF e também caiu no DP. Então, repetindo. Quais são os crimes inafiançáveis? Crimes hediondos e equiparados. Os hediondos estão aonde, ali? Numa lei específica, a Lei 8.069/90. Lei de crimes hediondos, um rol taxativo. E os equiparados são 3Ts. O Gustavo bem colocou aí no chat. Tráfico, terrorismo e tortura. Beleza? E ação de grupos armados contra a ordem civil. Ação de grupos armados civis ou militares contra a ordem constitucional. Beleza? Tranquilo. E, ó, cuidado que sempre vem trazendo essa ideia de que o crime do artigo 33, parágrafo 4, que é aquele crime de tráfico privilegiado. O tráfico privilegiado, pessoal, ele tem uma causa de diminuição de pena. No tráfico privilegiado. Se o tráfico for privilegiado, ele não é um crime hediondo. Olha o que eu estou lhe dizendo aqui. O tráfico privilegiado não é um crime hediondo. Muitas pegadinhas nesse sentido. E esse tráfico privilegiado, pessoal, ele é um crime que ele tem uma causa de diminuição de pena. E quanto é essa causa de diminuição de pena? De 1/6 a 2/3.
1/6 a 2/3, causa diminuição de pena lá do crime de tráfico privilegiado. Eu quis trazer isso aqui para vocês, porque não é considerado crime hediondo o tráfico privilegiado, beleza? Então, uma leitura obrigatória, 33, parágrafo 4º. Vou avançar. Ari, reforça de novo essa parte. Essa parte cai direto também, tá caindo Cai direto. muito. Tráfico privilegiado, pessoal. Está lá no artigo 33, parágrafo 4º da Lei 11.343 de 2006. Lei 11.343 de 2003, a Lei de Drogas, lá no artigo 33, parágrafo 4º, traz a previsão do crime de tráfico de drogas privilegiado. Essa tráfico de droga privilegiado não é hediondo. Não é hediondo. E ele tem uma previsão de uma causa de diminuição de pena, lá na terceira fase, da aplicação da pena, né, o modelo de aplicação de pena da pena de Nelson Hungria, ele está em uma previsão de diminuição de 1/6 a 2/3. 1/6 a 2/3. Cuidado com essas escalas penais, vocês precisam memorizar as escalas penais. Porque escala penal, o examinador adora uma escala penal. Por quê? Difícil de memorizar. Como é que eu memorizo? À medida dos seus estudos, você vai lá colocar causa de diminuição de pena de 1/3 a 2/3. Você solta lá as que são. E fica repetindo. As causas de diminuição de pena de 1/6 a 2/3. Aí, coloca lá. Beleza? E você vai repetir, de forma que você memorize aqui. Vamos para o próximo slide. Aqui, ó, eu trouxe algumas peculiaridades da audiência de custódia que a gente vai pegar aqui essas nuances da audiência de custódia. Beleza, Gustavo? Vamos pegar aqui alguns toques da audiência de custódia aqui, ó, porque também o examinador adora, porque é relativamente novo, né? Então, artigo 310, após receber os autos de prisão em flagrante, no prazo de 24 horas, ou seja, após o autuado ser preso em flagrante, a gente vai ver as fases da prisão em flagrante, né? A gente vai ver aqui também os tipos de flagrante. Vamos com calma aqui avançando. Após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, do advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e do Ministério Público, e nessa audiência o juiz deverá fundamentalmente, ou seja, o sujeito foi... Vai sim, Abdias, essa aula ela fica gravada para você ver quantas vezes forem necessário, para você repetir, voltar, fazer as anotações, então essa aula fica gravada, tranquilo? Pessoal, se estiver muito rápido, vocês dizem aí, velho, tô com essa dúvida aqui, tá muito rápido e tal, porque se deixar essa dúvida passar, provavelmente você não vai tirar mais essa dúvida e vai errar na hora da prova, tranquilo? Então, vai lá, pergunta, abre o chat, a gente só avança com qualidade, pessoal, beleza? Então, olha lá, ó, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato em qualquer das condições constantes nos incisos 1, 2 e 3 do artigo 23, isso aqui são as excludentes lá da ilicitude. Se o juiz perceber que o agente agiu em legítima defesa, né, poderá fundamentalmente conceder ao acusado liberdade provisória mediante termo de comparecimento obrigatório a todos os atos processuais sob pena de revogação. Ó, isso aqui eu já acho, né? A doutrina já vem com críticas pesadas com isso aqui. Por quê, pessoal? Ó, a nossa missão, enquanto agente público, né? A gente vai rememorar as ideias lá do conceito do processo penal, a corrente mais moderna do conceito do processo penal, vem dizer que o processo penal ele serve, né, à sociedade justamente nesse sentido de proibir, de barrar as agências de persecução penal, as agências de punição. Então, pessoal, o delegado de polícia, o agente público, a atuação dele, primordialmente, é preservar direitos e garantias fundamentais, quer seja da vítima, quer seja do imputado, quer seja do investigado. Nossa missão não é outra, senão essa de proteger direitos fundamentais. Então, pessoal, se o indivíduo... Então, essas discussões, eu nem entendo, inclusive, não sou eu, é a corrente que eu me filio, né?
Eu não entendo por que essas discussões ainda de o delegado de polícia aplica o princípio da